4. Quarto, L'esperienza oggi in seno al movimento dei focolari. a experiência do movimento dos focolares hoje. Allora, come avviene oggi Como questo esse processo acontece hoje no movimento? Una bussola Os nossos estatutos indicam para nós uma bússola. Na sua premissa, encontramos a mútua e contínua caridade, que torna possível a unidade e atrai a presença de Jesus na coletividade, é para as pessoas que fazem parte da obra de Maria a base de suas vidas em todos os seus aspectos. É a norma das normas, a premissa de todas as demais regras. A mútua e contínua caridade para alcançar o consenso deve ser o estilo da nossa sinodalidade. O Papa Francisco nos exortou a fazer isso. No Vaticano, no dia 6 de fevereiro passado, quando recebeu os participantes da Assembleia Geral da Obra de Maria, entre outras coisas, ele disse: "Quanto ao compromisso dentro do movimento, exorto vocês a promoverem cada vez mais a sinodalidade, para que todos os membros, enquanto depositários do mesmo carisma, sejam corresponsáveis e participem da vida da obra de Maria e de seus objetivos específicos." Uma característica inerente à própria natureza do movimento, o qual é aberto a todas as vocações, a homens e mulheres de todas as idades, é a relação homem-mulher. O governo da obra em todos os níveis, por ter como base a presença de Jesus no meio, é confiado a um homem e a uma mulher como corresponsáveis. No caso da presidente, que pelo estatuto será sempre uma mulher, ela é coadjuvada na sua função de garante da unidade da obra por um co-presidente. Esta é também uma escola permanente de sinodalidade, que dá frutos. Os pontos de referência importantes para a implementação de um processo sinodal que derivam da nossa experiência, ciente de que eles continuam sendo um desafio e nos levam, quando erramos, a pedir desculpas, sinceramente a recomeçar, são o pacto de amor recíproco, renovado e colocado como base de todo o processo de discernimento. Significa o compromisso de estarmos dispostos a nos amar como Jesus nos amou. Ele nos abre à benevolência, a valorizar o positivo do outro, a uma cultura da confiança e um espírito de família. Escutar. Colocar-se na atitude de aprender. Porque é preciso aprender realmente, se acreditamos que o outro foi criado como um dom para mim, como eu para ele ou para ela. Outros, amar a todos, amar primeiro, amar como a si mesmo, fazer-se um com o outro, que, referindo a São Paulo, é uma atitude impregnada de sentido e concretude, porque significa dar espaço ao outro, compreender o seu ponto de vista e a sua realidade cultural. Isso cria uma aproximação nas relações, o que facilita o discernimento comunitário. Outro ponto de referência é falar com respeito, mas também com sinceridade e clareza. Tudo pode ser compartilhado com parrésia, isto é, com franqueza, colocando-se diante de Deus e mantendo viva a realidade do mandamento novo. Depois, eu quis dar alguns exemplos concretos sobre como nós vivemos a sinodalidade. A lei da Santa Viagem, que eu já havia mencionado, dizendo que o chamado à santidade é importante porque estamos ligados para caminhar juntos com Jesus, que se torna um caminheiro entre nós. Falei também da Assembleia Geral, que todos nós vivemos de uma forma ou outra. Depois de descrever um pouco a experiência, disse que essa ampla partilha vivida na Assembleia produziu uma grande riqueza de reflexões e propostas, a ponto de convergir para aquela visão e para aquelas orientações que amadureceram no debate direto e foram sintetizadas no documento final. Olhando para trás para esse período, sinto que a graça do sensus fidei do povo, a graça da Assembleia, que é considerada nos nossos estatutos como órgão supremo de governo, funcionou.
Tudo isso certamente alicerçado no pacto do amor recíproco e na abertura à conversão contínua. A condição do sucesso foi a tenacidade, não desistir de nos escutarmos com amor até o ponto de experimentar o fruto. A inspiração para a qual convergir com alegria, como sinal da presença do ressuscitado. Percebo que, à luz das palavras do Papa e do documento final da Assembleia, esse processo continua agora nas diversas áreas geográficas, na busca de formas de aplicação para escutar o grito de sofrimento da humanidade. Outro exemplo eloquente de contribuição para uma espiritualidade sinodal a ser dada às igrejas e ao mundo é testemunhar, estou repetindo isso o tempo todo, o espírito de família em todos os lugares e também no governo, em nível central e local. O cerne da nossa espiritualidade é oferecer ao mundo um modelo de vida no estilo de irmãos e irmãs em nível universal. Para mim, é muito importante, como ouviram, fazer a experiência de sinodalidade no governo do movimento, ou seja, fazer tudo com espírito de escuta, priorizando as relações interpessoais, aquele amor fraterno feito de verdade e de caridade, que ilumina o lugar que cabe a cada um. Como Conselho Geral, creio que começamos a vivenciar a maravilhosa experiência de ouvir todos vocês, delegados de regiões no mundo inteiro, que conhecem as potencialidades, as necessidades e as características culturais e antropológicas das respectivas comunidades. Para o Centro, permanece sempre a tarefa de garantir a unidade de toda a obra, evidenciando aquilo que o Espírito Santo gradualmente vai mostrando a todos nós. Cheguei à conclusão. Para concluir, gostaria de partilhar com vocês as seguintes palavras de Chiara de novembro de 1999, ditas em um colegamento depois da sua participação no Sínodo. Ressoam em mim de modo muito forte e me parecem muito atuais. Ela diz: qual foi a minha experiência daqueles 23 dias? Tive a impressão de viver um momento de Deus prolongado, especialmente quando estávamos todos juntos com o Papa, presente em silêncio, em atitude de escuta, mas também nos círculos menores, quando cada um escutava o outro com profundo respeito, em verdadeira harmonia. Então, esta é a minha conclusão. A Igreja, os responsáveis da Igreja agem seriamente. Nada é improvisado. Cada coisa é feita até o fim, ainda que custe esforço e cansaço. Deduzi que, se a Igreja institucional age com tamanha seriedade, também nós devemos fazer o mesmo. Nós, como uma das expressões do aspecto carismático da Igreja. De que modo? Nestes dias, várias vezes durante a meditação, eu me questionei. Como devo viver o tempo que me resta para desfrutar desse exemplo? E como gostaria de ser lembrada por quem me conheceu? A minha resposta, que brotou do profundo da alma, foi: eu gostaria de ser lembrada unicamente como a esposa de Jesus abandonado. Como? E nós todos podemos nos exprimir desse modo, uma alma esposa de Jesus abandonado. Esta possível definição da minha vida, que Deus me ajude, me pareceu maravilhosa, embora altíssima. É um reflexo do meu dever ser. Percebi que é a minha vocação. Sabemos que, para nos santificarmos, temos que ter uma ideia síntese, única,
que para nós só pode ser a unidade, mas a unidade é alcançada somente se a nossa alma for esposa de Jesus abandonado. Foco, diria, abraçada estreitamente a um Deus abandonado. Projetaram-se então na minha mente as infinitas possibilidades de amá-lo, nas dores pessoais, grandes ou pequenas, no esforço da vivência das virtudes, nas pequenas ou grandes faltas de unidade a ser recomposta, na unidade ainda não perfeita da Igreja, na fragmentação das religiões, nos que não creem, nos que sofrem, nos pecadores, nas circunstâncias adversas, nos imprevistos, em tudo. Quanto temos por fazer, quanto temos que amar. Obrigada, Senhor, pelo tempo que ainda nos dás para demonstrar-te o nosso amor, para poder dizer com sinceridade: tenho um só esposo na terra.